Já faz tempo que a gente não tem um começo de semana calmo, tanto para B3 quanto para Chicago, mais de 1% de queda, foi um dia vermelho. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Olá, como vai? Espero que esteja muito bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, e seja bem-vindo ao Radar da Royal Rural. Quero começar fazendo um convite. Se você se interessa por soja, milho e dólar, por favor, considere deixar a sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. É um pequeno esforço seu do lado daí e ajuda muito a gente do lado de cá. Então, por favor, se são assuntos que te interessam, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, envia para alguém que você está ajudando muito a gente. Bom, vamos começar olhando para o fechamento de hoje. Não é comum a gente aparecer aqui na terça-feira, geralmente o radar sai segunda-feira, mas a gente não pôde gravar ontem, então hoje está aqui o material para vocês, mas o nosso dia oficial é segunda, viu? Tá aí a tela de fechamento, que foi um dia sangrento, um dia vermelho. Tanto soja quanto milho em Chicago, mais de 1%, e B3 também mais de 1%. O que eu quero chamar a atenção aqui em primeiro lugar é para o fechamento do contrato setembro na B3, que fechou de fato abaixo de 60. Já havia muitos dias que a gente vinha falando que setembro acima de 60 não fazia sentido, não tinha lógica com os indicadores, e agora começou a fazer o reequilíbrio. Não está muito longe, não está lá a 68, 67, fechou a 58, 57, fechou a 59, mas é um dia importante porque começou a fazer a correção que já era esperada há muito tempo. Então o destaque de hoje, de fato, foi setembro fechar ali abaixo de R$60 a saca. E é o monitoramento agora, até onde pode chegar. O que chamou a atenção do mercado foi na segunda-feira a divulgação do USDA, a qualidade das lavouras piorou um pouco, de milho era 72, foi para 69, de soja era 70, veio para 67, o trigo acabou melhorando. Mas o ponto de atenção que o mercado acabou priorizando não foi nem a qualidade das lavouras, foi a porcentagem de emergido. A soja com 90%, o milho com 97%. E o ponto de atenção para o milho a partir de agora não é tanto mais o volume de água, mas de fato a temperatura, porque pode prejudicar a polinização ali no decorrer de julho. Mas 97% emergido, com a quantidade de água que recebeu e ainda tem recebido, acaba sendo favorável ali para as lavouras de milho. E um ponto de atenção hoje é de fato o clima. Choveu bastante ali nos Estados Unidos, pegou várias regiões do Corn Belt, a gente tem os relatos de inundações, são mais de 20 condados dos Estados Unidos debaixo de água, mas o que o mercado colocou em atenção é a probabilidade ainda de uma safra, de uma boa safra, tanto para soja quanto para milho. O ponto é que a qualidade das lavouras acima de 60% ainda é um ponto de queda muito forte para Chicago. Olhando para milho, 69, que foi a última divulgação, ainda é o melhor indicador dos últimos 4 anos. Se você pegar de 2021 a 2023, tudo ficou abaixo de 70. E ali, 2023, já na casa de 50. Então, acima de 60% a qualidade das lavouras dos Estados Unidos ainda é um ponto de pressão para baixo. E olha só a soja, 2024 ficou em 67, ainda é o melhor índice dos últimos 4 anos. Ponto de atenção agora, obviamente, vai ser o clima. O clima, as mapas de julho se apresentam com chuvas abaixo do normal, mas ainda tem chuva, é abaixo do normal, não está um clima extremamente seco, mas o ponto de atenção é de fato as temperaturas que começam a preocupar. A previsão do NOAA são as temperaturas ficando de 30 a 40 graus no mês de julho. Aí, caso se confirme temperaturas de 40 graus, o tempo que ficar, obviamente, Chicago vai sentir. Outro ponto de atenção agora para o curto prazo, e esse sim é o grande assunto, é o relatório de área plantada. Olha só os números de março versus a expectativa do mercado. Para milho, o número de março era 90,03. Eu acabei repetindo os números aí, mas eu falo para você aqui. O mercado espera 90,300. Para ser bem direto e objetivo, 90 para milho, 86 para soja e 34 para o trigo de inverno. O mercado, de uma forma quase que inédita, não está esperando uma alteração muito grande. A expectativa do mercado é que o USDA quase que repita o número de março, com um acréscimo muito pequeno.
o mercado espera 300 mil hectares a mais para o 300 mil acres, hectares não, 300 mil acres a mais para o milho, 250 mil acres a mais para a soja e 150 mil acres a mais para o trigo. É uma aposta de aumento de área, mas um aumento muito tímido. É quase que o mercado está dizendo, não, a gente acha que vai vir o relatório de março na mosca. É muito difícil acreditar que vai vir um relatório de março na mosca. Olha que interessante esse dado, dá um print nessa tela aí, porque é um dado importante, a diferença do relatório de março com o relatório de junho. Claro que não é um padrão, porque cada ano a decisão diária a ser plantada, ela vai ser impactada pelo preço de cada cultura, pelo clima, pela janela que se possibilita, mas a gente vê que dificilmente se tem um ano em que o relatório de março é repetido no relatório de junho. No ano passado, o relatório de junho veio com 2 milhões de acres a mais da área falada para o milho de março. O relatório de soja veio 4 milhões de acres a menos do que o relatório de março havia apontado. Então, é praticamente impossível dizer que o relatório de junho vai vir em linha. Eu, particularmente, acredito que o USDA tem um padrão de aumentar a área. Aliás, não tem um padrão, ele prefere aumentar a área, ele gosta de aumentar a área. Tem um padrão no mercado que sempre que o contrato de novembro de soja está 2,5 acima do contrato dezembro de milho, se prefere plantar soja. E quando começou o plantio dos Estados Unidos, o contrato de novembro soja estava quase 3 acima do contrato dezembro de milho. Não é 3, é quando você divide, né? 2 para 1. E se você dividisse o contrato novembro soja para o contrato dezembro milho, estava dando até mais de 3 em alguns momentos. Então, o que nos indica que o produtor americano pode ter preferido a área de soja. Dentro da lógica do custo soja-milho, do preço soja-milho, fazia mais sentido plantar soja do que milho. Só que a gente sabe que o produtor americano é apegado à área de milho. Ele prefere, é só o Brasil que gosta de plantar mais soja do que milho. O resto do mundo gosta de plantar mais milho do que soja. Então vamos ver. A gente tem 2 relatórios agora no caminho para definir a tendência de fato, se vai ser uma queda ou se vai ser uma sustentação. A gente precisa tirar da frente o relatório de área plantada, que é esses dados que a gente está discutindo agora. É interessante a gente revisar os números de março: 90 milhões de acres para o milho, 86 para a soja, 34 para o trigo de inverno. E o outro dado bastante importante é o estoque trimestral. A expectativa do mercado é que o estoque de milho de junho venha 20 milhões de toneladas a mais do que o junho do ano passado. O junho de 23 era 103 milhões de toneladas, o mercado está esperando que venha 104 milhões de toneladas, o mercado está esperando que venha 124. Então não adianta a gente especular a tendência agora, a gente tem que esperar esses dados. A gente está vendo que os preços querem cair. Chicago está tentando vir abaixo de 11 para a soja, está tentando vir abaixo de 4 para o milho. Já faz tempo que ele vem testando essa tendência. Só que está resistindo, porque a gente tem 3 grandes fatores agora para serem superados para de fato saber se vem abaixo ou não. Área plantada, os relatórios de sexta-feira, área plantada, estoque e, obviamente, o clima de julho. Então, é o seguinte, vai vir uma pressão agora, se o relatório de março, se o relatório de área plantada agora de junho vier em linha com o que o mercado espera, pelo menos manter as áreas de março ou um pouco acima, a gente vai ter uma pressão de queda. Se os estoques vierem altos, conforme o mercado espera, vai ter mais pressão de queda. Possivelmente Chicago vem abaixo de 11 para a soja, possivelmente Chicago testa os 4 para o milho, mas ainda precisa esperar o desenvolvimento do clima para julho. E as lavouras dos Estados Unidos, elas só se definem esse ano no finalzinho de julho. Então o clima de julho ainda é muito importante. Para a gente finalizar aqui, o último assunto que chama atenção é o primeiro debate que a gente vai ter nessa quinta-feira. Biden e Trump. O Trump, ele está entrando para esse debate com as pesquisas mostrando ele 10 pontos à frente do Trump. E o que chama atenção é que esse debate aqui, ele não pelo menos as regras que foram divulgadas, não são iguais aos últimos debates. Enquanto um candidato está falando, o microfone do outro está fechado. A gente viu nos debates que debate, na verdade, não é para apresentar proposta. É assim no mundo inteiro. Debate é para um descredibilizar o outro, é para ficar ali no enfrentamento pessoal.
Então a regra desse ano é que, enquanto um está falando, o microfone do outro está desligado para que não haja interrupções, eles não vão poder consultar os seus assessores e nem vão poder levar colas. É um debate do que está na cabeça ali mesmo, bate pronto, pergunta e resposta ali na hora. Então não vão poder consultar assessor, não vão poder levar suas colas em papel, como sempre foi todos os debates, e enquanto um fala o microfone do outro está desligado. Então se espera que seja um debate muito acalorado. O que se especula é que o Biden vai focar muito na condenação que o Trump sofreu, e o Trump focar muito ali naqueles vídeos que o Biden fica congelado. Você já deve ter visto esses vídeos na internet, que ele parece que está dormindo, ou parece que ele está paralisado ali. Aqueles vídeos lá no início do seu mandato, que eles falavam que ele cumprimentava alguém invisível. Então, o que se especula é que o Trump vai focar nesse tipo de conteúdo, enquanto o Biden foca na condenação do Trump. E é importante a gente acompanhar, porque, obviamente, as eleições vão impactar. Você lembra da Trade War. O Trump, ele é o preferido ali da China no sentido de Taiwan, mas é o maior inimigo no sentido de comercialização. Na verdade, o Trump, ele era muito mais pró-Rússia e contra a China no seu mandato. Então não se sabe agora qual seria a postura dele, mas o fato é em que em 2018 a gente viu a Trade War, e quando o Trump apertou ali as relações com a China taxou a soja dos Estados Unidos, e a soja em Chicago derreteu e o nosso prêmio subiu bastante, a soja brasileira valorizou. Então é importante a gente acompanhar, porque isso vai ter impacto no câmbio, isso vai ter impacto nas commodities, sobretudo soja e milho. Então dia 27, quinta-feira, o primeiro debate, Trump e Biden. Bom, se você chegou até aqui, hoje foi um dia bastante conturbado. Quem acompanhou a tela viu que foi um dia bastante movimentado. Então a gente quis fazer questão de vir aqui entregar para você as informações que a gente considera importantes. Se você chegou até aqui, por favor, considere deixar o seu comentário, a sua curtida, enviar para alguém. Isso ajuda muito a gente do lado de cá. E como convite final, aqui ao final do vídeo vai ficar o meu contato. Se você tem interesse em fazer a demonstração da consultoria completa, manda uma mensagem para a gente. A gente tem 15 dias de demonstração gratuita, você testa todo o conteúdo da consultoria, tem bate-papo diário, porque todo dia você vai receber um áudio de abertura de mercado. E se fizer sentido para você, ao final desses 15 dias, o pessoal da nossa equipe comercial vai mostrar para você ali todos os nossos planos. Mas a minha sugestão é: faz a demonstração dos 15 dias, é de graça, não vai custar nada e é sem burocracia. Até mais!